Olá, estudantes. Eu sou o professor César Mangolin, a disciplina de Teoria do Conhecimento. Bom, essa é a primeira dessas aulas ao vivo, e nós teremos mais duas, né, até o final dessa primeira etapa do semestre. Espero que vocês possam participar, né? É sempre interessante que esse aqui é um espaço para a gente conseguir tratar diretamente, né, de alguns temas, né? São poucas as oportunidades, né, que professores e estudantes podem dialogar diretamente, abertamente, né? Então, tentem, os que puderem, né? Enfim, aproveitar desses momentos também, nas disciplinas todas, né? Mas, enfim, nessa primeira conversa nossa, eu quero chamar a atenção para as duas nossas primeiras atividades, né? Veja, a gente tem lá o material escrito, as videoaulas, etc., e, a, e ali nós temos um dado conteúdo, né, da disciplina para o semestre, para essa primeira etapa do semestre, mas é o conteúdo da disciplina, né? E a gente pode usar, claro, né, a partir desses materiais e desse conteúdo, a gente pode usar essas atividades para podermos discutir alguns temas, né? Ou, no melhor sentido, né, forçar a reflexão aí sobre algumas questões. Isso é sempre importante, né? Veja, quando nós lemos um livro pura e simplesmente, né, você está ali lendo e tal, você pode compreender, evidentemente está escrito, é bom que faça isso, né? Te dê para isso, que você consiga compreender o que está escrito ali, pronto. Mas é sempre uma atividade muito mais produtiva quando você consegue ler sobre um determinado assunto e refletir sobre ele, né? E expressar isso de alguma maneira, seja em qualquer forma da linguagem, né? Ela escrita ou falada, e você conseguir expressar isso de alguma forma. Porque isso nos obriga a uma dada fixação, né, do assunto, refletir sobre esses temas, então é sempre importante. Então a ideia dessas atividades iniciais é a gente proporcionar exercícios desse tipo também. E aí eu pedi, elas estão conectadas, né, embora possa parecer que não. Eu pedi lá para vocês na primeira atividade, no fórum, que fizessem uma definição e uma reflexão, né, sobre a questão do mito e da filosofia. Definição e reflexão, por quê, né? Porque é lógico que é sempre muito razoável, né, que antes de tomarmos posições sobre algo, a gente saiba do que a gente está falando. Isso não anda muito na moda no nosso tempo, de um tempo para cá, de alguma maneira nunca foi, né? Mas assim, as pessoas têm abusado mais disso, né? De falar uma porção de coisas, né? Como verdades absolutas, de coisas que elas não fazem ideia do que estão falando. Então, forçar um tanto a gente, né? Tem que fazer isso sempre, pelo menos, né? Nós, como estudantes de filosofia, depois como docentes aí na área da filosofia, é razoável que a gente tome essa disposição para a vida, né? Quer dizer, assim, olha, eu preciso tratar de um dado assunto, eu vou me informar sobre isso primeiro, né? Vou tentar saber e se informar sobre isso não é, claro, né? No grupo do WhatsApp e nem nas primeiras três informações que aparecem no Google, né? A gente, dependendo do assunto, é razoável o necessário que a gente faça uma pesquisa mais ampla, né? Para que a gente possa não falar tanta bobagem, né? Isso é bastante curioso, né? Como as pessoas recebem exemplos disso, assim, né? Assim, mesmo que independentemente da posição que qualquer um de vocês tenha tomado, né? Mas é bastante curioso que as pessoas, há alguns anos, elas estavam tomando posição sobre a vacina e se deve tomar vacina, não deve tomar vacina, o que era vacina. Tem gente que não fazia nem ideia da diferença entre vacina e remédio, né? Dos tipos todos, né, que a nossa espécie conseguiu já avançar nisso, né, as formas todas que podem assumir
essa coisa que nós chamamos de vacina. E que depois efetivamente demonstrou o resultado fundamental, né, de conter aquela matança, aquela mortandade estúpida, né, que foi gerada pela pandemia e em alguns lugares do mundo pela irresponsabilidade de alguns que tinham a capacidade e o poder de decisão. O, nós vemos gente ainda falando em terra plana e coisas desse tipo, né? O, uma dada interferência alienígena também por aqui, e essas coisas todas, né? Então, nós temos essas divagações, né, mais fantásticas, né, ou fantasiosas, e temos também essa disposição maluca, né, que as pessoas têm de assumir posições sem saber do que se trata. Recentemente, na Olimpíada mesmo, né, um debate assim, em torno de questões genéticas e que envolviam necessariamente, né, um conhecimento mínimo de biologia celular, né, e da coisa que nós chamamos ali de cromossomos, né? E as pessoas estavam falando um mundo de bobagem, assim, sem ter noção alguma, né, do que estavam falando, inclusive citando, né, essas coisas, sendo que ela deve só lembrar de ter ouvido falar disso em algum momento quando passou pela escola, né, no máximo. As pessoas não vão estudar isso com algum carinho. Mas, enfim, ah, eu estou dizendo isso, então, né, para tentar salientar o quanto é fundamental, né, que a gente tenha conhecimento do que nós vamos resolver, tomar posição, vou falar sobre. Para docentes, isso é bastante importante, né? Dado que você tem ali uma posição que, por mais dialogada que seja a sua prática docente, você ainda é o responsável, né, por conduzir aquele processo de alguma maneira inteligente, né, e planejar aquilo. E é visto assim, né? Então é reconhecido assim, né? Como aquele que tem essa tarefa. Esse reconhecimento faz com que as coisas que nós defendemos, né? Possam ser recebidas como que verdades absolutas, né? Infelizmente, né? As pessoas não vão absorver isso sem questionar às vezes. Daí a responsabilidade que nós temos que ter diante do conhecimento. Então, definir primeiro, né, o que era filosofia, o que era mito e etc., para depois refletir sobre o seguinte, olha, né, a partir dessas definições, né, é possível a gente afirmar que esse universo mítico se perdeu lá na antiguidade clássica, ou que é possível pensar na persistência, né, disso que nós chamamos de mito. É claro que se a gente pensar no estudo dos mitos, que é o que nós chamamos de mitologia, né? No geral, nós vamos encontrar ali a forma, né, uma dada ideia de criação do mundo, né? Uma cosmogonia, né? E de uma criação de divindades, sejam elas, né? Então, deuses, semideuses, deusas, e etc, etc. Figuras aladas e assim vai, né? Então, cosmogonias e teogonias, né? E uma dada construção que é estabelecida, né, pela nossa espécie, e isso é o mais importante para nós, que serve para dar sentido para uma porção de coisas. Então, toda essa construção é uma tentativa de explicar e dar sentido para a vida concreta ali. Então, olha, por que nós morremos, né? Eu encontro uma explicação nisso. Por que nós nascemos e quando nascemos? Tem uma explicação ali. Por que que a vida anda ruim ou a vida anda boa? Porque, né, porque chove, porque faz sol, porque a maré sobe, enfim, né, uma série de que envolvia os dilemas da existência, inclusive a divisão, né, das, dos grupos sociais, etc., o papel de homens, mulheres, e assim vai.
Então, eles construíam, né, essas construções, elas acabavam servindo, né, para justificar essas formas do viver. Né? Olha, por que as coisas são assim? Então, eu encontro ali. Isso tem tanto, assim, por que as coisas devem ser assim? Porque está estabelecido ali. Então, nós temos tanto tem essa dupla dimensão, né? Tanto dar sentido para a vida, quer dizer, encontrar explicação para algo e, portanto, não viver, né, no desconhecido, mas, de outro lado, também justificar uma dada estrutura de vida social, né? Que seja boa ou que seja ruim, né? Não é o caso, mas assim, uma dada estrutura. Quer dizer, ó, as coisas estão organizadas assim, por quê? Porque isso também está definido ali atrás, né? Aonde? Nessa coisa que nós construímos ali, né? Em algum momento as coisas foram estabelecidas assim. Né? Esses seres já não existem mais, ou eles estão em algum lugar distante que não lidam mais com a gente, como o Epicuro falava, né? Os deuses existem, mas estão lá na vida deles, não tem nada a ver com a gente mais. Ou então a ideia de um Deus presente, né, de divindades ou de forças, né, quaisquer que sejam, presentes o tempo todo, né, e dirigindo as coisas e organizando as coisas, e às vezes em disputa, né, essa ideia do bem e do mal, isso é muito antigo para a nossa espécie também. Né? Enfim, então o mito tinha essa função. Né? Se nós pensarmos dessa forma, né, como é estudada ali pelo que nós chamamos de mitologia, isso persiste ainda? Persiste. Então, essa primeira, assim, mais antiga, persiste. Persiste onde? No universo mítico religioso. Então, todos os povos pelo mundo afora possuem, né, de maneiras as mais variadas, a persistência desse universo mítico religioso. Veja, aqui não está posto em questão se isso existe ou não existe, não é isso, né? Vamos pensar assim, só a partir daqui, né? Ah, pelo mundo afora, nós temos ainda diversas dessas representações e todas elas vão continuar a dar sentido para diversas coisas, né? Mas sentido para os dilemas da existência e da vida e tal, e do desconhecido, e ao mesmo tempo justificar determinadas estruturas, né? As coisas têm que ser assim, porque elas foram determinadas ali, né? Seja lá o nome que isso receba em cada cultura diferente, né? Por uma entidade ou um grupo que definiu que as coisas deveriam ser assim. Então isso persiste. De outro lado, nós podemos encontrar o que nós poderíamos chamar, né, de persistência desse universo mítico isso é forçar um pouco o sentido original lá dos mitos e do que a mitologia estuda, mas isso serve para a nossa reflexão. Em mitos que são criados de tempo em tempo. Tanto essas grandes estruturas mitológicas, né, elas passam por transformações, né, eles vão alterando ali a ordem das coisas. Por exemplo, né, quando quem estuda bem a mitologia grega percebe ali que quando há uma passagem definitiva, né, para o patriarcado, né, e para o patriarcalismo em particular, você tem também uma representação disso lá nesse universo mítico, né? É o momento em que as divindades masculinas, né, vão se sobrepondo às femininas e tal. E elas vão assumindo um papel secundário, assim, vai. Em diversas construções mítico-religiosas isso aparece, né? A ideia do homem que é esculpido pelas mãos de Deus ali a partir do barro e da mulher que é feita de um osso, que ele tem uma porção dele, né? A costela, e aí arranca um osso ali e faz a mulher porque o homem estava só, né? Quer dizer, esse tratamento distinto, né? Essa coisa né? Isso representa ali socialmente, né? Uma justificativa para a predominância, né? Dos homens e um papel secundário, né? Ou um outro papel social
ocupado pelas mulheres. Que tem gente que vai defender que tem que ser assim mesmo, tá ótimo, né? Paciência. Ótimo não, né? Eu não acho isso ótimo mesmo, mas a gente até hoje que vai defender que deve ser assim mesmo, então. E paciência, né? Paciência até que isso não se torne, ou paciência até isso não se tornar, não justificativa, né? Mas, assim, pressuposto para práticas violentas, né? Contra as mulheres, que é o que nós mais vemos acontecer em sociedades que pensam assim, infelizmente. Mas, enfim, então não é que vamos tolerar as coisas todas, né? Muito cuidado, né? Tem coisas que são ditas com a maior, pode ser até com a melhor boa intenção do mundo, né? E sem fazer nenhum tipo de apologia à violência, qualquer coisa desse tipo, mas que no desenrolar das contradições da vida acabam redundando em violências as mais absurdas, né? A nossa espécie é craque em praticar esse tipo de violência, e ela é sempre muito mais cruel quando ela é praticada a partir da ideia de que é justo que se faça isso. Isso é bastante perigoso. Mas, enfim, então ainda persiste, né, esse universo mítico, religioso, que é disso que se trata, no fim das contas. As construções míticas lá dos gregos, e se nós pegarmos diversas civilizações antigas, fatalmente nós estamos falando desse universo mítico religioso, né? Até a redundância é dizer isso, mas é bom insistir nisso. Por que é bom insistir nisso? Porque, de novo, não estamos tratando aqui da fé pessoal de ninguém, tá? Estamos tratando disso de uma maneira racional, com os pés no chão aqui. Porque é óbvio que quando você está dentro de um universo desses, né? Então você daqueles que creem, né, nessa coisa de que isso foi assim mesmo e etc., você vai chamar isso que você acredita de religião e de verdade e todo o resto de mitos que podem até ser engraçados, né? Coisas assim que a gente olha e fala, meu, que loucura, né? Acreditar nisso e tal. E a gente não coloca em questão os que nós acreditamos mesmo. Então, eu estou dizendo isso para quê? Para que a gente não tenha uma dimensão de que isso é a infância da nossa espécie ali, o momento em que a nossa espécie era muito, muito tola e muito inocente e que acreditava nessas coisas e criava essas coisas todas, né? A nossa espécie persiste fazendo isso, né? Isso não é produto da inocência e nem da tolice, né? Isso é produto de uma necessidade miserável que nós temos de não lidar com o que é desconhecido, com o que não pode ser controlado, com o que não pode ser explicado rapidamente, né? Para que a gente não caia em nenhuma forma de, de ansiedade, né? Diante das possibilidades imprevisíveis, né? Por vezes do que o futuro nos aguarda. Então, isso é comum, né? A nossa espécie faz isso. Então, nesse sentido, isso persiste, né? É isso que nos importa. Eles acreditavam lá também piamente naquilo tudo. Eles jamais pensaram em momento algum que aquilo era só uma construção ali e tal, para dar sentido para as coisas, né? Eles acreditavam mesmo que era daquele jeito e por isso, né, viviam daquela maneira. Como se faz hoje, obviamente. E o segundo aspecto, né, insistir nele de novo, nós criamos também esses mitos ao longo do tempo, né? Então, nós criando novas crenças, né, que não são bem fundamentadas, não tem nenhum lastro na realidade objetiva, né, mas que acabam nos servindo para dar sentido, né, para explicar de novo, né, para dar sentido para as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, os nossos medos e ao mesmo tempo para justificar determinadas estruturas, né, de poder, né, determinadas formas que as relações sociais vão assumindo em situações e culturas distintas. Então, isso persiste, né?
É mais ou menos disso, embora isso seja um tanto quanto da forma como ele elabora, né? E lembrando que o Platão era um filósofo idealista, embora isso seja ainda algo que se resolve muito dentro da cabeça de cada um só, e as coisas não funcionam bem assim, né? Quer dizer, nós pensamos da maneira como nós vivemos e não o contrário, né? Então, esse é um grande problema dentro da filosofia, né? Desses dois grandes troncos da filosofia, né? Filosofia idealista ou materialista. Quer dizer assim, olha, né, a gente vive da maneira como a gente pensa. E a filosofia materialista vai dizer não. Nós pensamos da maneira como nós vivemos. Quer dizer, o que determina o que nós chamamos de consciência é o próprio meio, né? E aí a gente precisa operar aí com essas contradições. Mas, enfim, ainda que o Platão opere, né, por dentro do idealismo, o que ele está fazendo ali é mais ou menos isso. Ele tá tentando mostrar assim, olha, então os caras estão vivendo ali dentro da caverna e o que eles veem ali, o que eles observam ali, eles foram formados assim, então eles olham aquilo e falam, isso é a realidade, isso é a verdade, né? Só que aí alguém consegue sair das correntes ali e perceber que não, né? Olha, aquilo ali é só um reflexo distorcido da realidade. A realidade é outra coisa. E ao voltar lá, né, e dizer, né, o medo dele, né, de voltar ali e dizer que a realidade não era aquilo, é gigantesca, né? Porque ao fazer isso, ele podia ser morto, né? Ele seria espancado, seria tratado com, com descrença, né? Qualquer coisa desse tipo, ou como um blasfemador, né? E coisas desse tipo. O, ele está demonstrando isso de novo, né? Quer dizer, e no tempo dele ali, né? A, a persistência, né? Dessa nossa disposição e até uma persistência e uma resistência, né? A qualquer possibilidade de se colocar em movimento e colocar isso em questão, né, e pensar nisso criticamente e perceber, inclusive, que há uma porção dessas coisas que de fato nos ajudam a viver melhor, a encontrar sentido, a aplacar um tanto nossas ansiedades, mas há uma porção dessas coisas também que atrapalham bastante a nossa vida, né, que não nos permitem perceber possibilidades diversas de avanços incríveis que a nossa espécie poderia fazer não estivesse presa a esse universo de preconceitos, né? Porque não se trata de conhecimento que derivam desse universo mítico. O... Então, eles vão persistir também, né? E é uma tarefa, claro, de quem opera com a ciência e com a filosofia, que a gente tem um compromisso com uma dada ideia que também precisa ser bem pensada e criticada, né? De uma palavrinha chamada de verdade. Agora, a verdade não é, né, como para alguns aparece aí o senso comum absorveu, a verdade absorveu isso, né? A verdade não é a verdade de cada um, né? A verdade não é a verdade que eu quero, o que eu quiser achar que é verdade e o outro também, e assim nós resolvemos tudo, né? Não, a verdade tem que ter um critério objetivo, né? O que nós chamamos de verdade, eu poderia definir assim, ó, o que nós chamamos de verdade é o que as coisas são, independentemente de eu conhecê-las ou não. Não é o que as coisas são. Um pouco importa a maneira como o que eu acho das coisas, né? O que importa é o que aquela coisa é. Ah, o nosso esforço, o esforço da nossa espécie, né, há alguns séculos, dentro de contradições as mais diversas, né, é de tentar essa aproximação. Não se faz ciência sem fazer isso, e não se faz filosofia sem fazer isso. Por isso que eu sempre vou insistir com vocês que qualquer um que queira produzir filosoficamente, mas mesmo dar aulas de filosofia, tratar de filosofia, estudar filosofia não é centrar num autor ou numa corrente só e saber tudo que aquela corrente diz e tomar aquilo como a verdade, né? Fazer filosofia, estudar filosofia, exige também conhecermos um bom tanto do que a nossa espécie já conseguiu avançar
em termos de conhecimento científico. Qualquer coisa que queira se chamar de filosofia e que toma como pressuposto algo que a ciência já superou, né, não pode ser chamado de filosofia. Pode ser chamado de qualquer coisa, inclusive de uma tentativa teórica de construção de novos mitos. Nós podemos ter poucos filósofos e filósofas e muitos construtores de mitos, mitos da modernidade, né? E é sempre bom, e isso sempre vira uma grande moda, né? Nós temos um monte desses, sempre vira uma grande moda, mas é bom termos cuidado e tratarmos isso como a filosofia deve fazer, sempre criticamente. Tá bom? Meu abraço para vocês e até a próxima.